Está começando mais um programa Nossos Pesquisadores. E o bate-papo de hoje é com o professor Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, que vai falar um pouco mais sobre a sua trajetória na vida acadêmica. Professor, sempre quis ser professor, sempre gostou de estudar, sempre gostou de estar no meio acadêmico? Fala um pouquinho para a gente dessa sua vivência. Eu sou barretense e, quando criança, acho que sonhava, e adolescente, sonhava em ser engenheiro. Mas eu não tinha muita noção de por que eu gostaria de ser engenheiro. Gostava do trabalho de escola, era um bom aluno, e ingressei inicialmente na Faculdade de Ciências de Barretos, fazendo ciências que é um curso, uma licenciatura, e o meu objetivo inicial era depois me transferir para a engenharia. Mas, logo no início, eu percebi que já não queria mais engenharia, estava mais propenso a uma área de humanidades, mas, à época, não foi possível sair, porque eu teria que sair de Barretos. Então, eu decidi continuar até o terceiro ano, em que eu optei por física. E, logo no início do terceiro ano da faculdade, eu soube que o nosso instituto na época, o Instituto de Física e Química de São Carlos, tinha aberto um edital para a transferência de alunos. E uma coisa interessante é que os alunos que fossem aprovados teriam direito a uma bolsa também. Isso permitia que eu pudesse ir para São Carlos. Eu teria que parar de trabalhar, obviamente, porque o curso aqui é tempo integral, mas não seria um peso muito grande para a minha família, porque, além de não pagar a faculdade, eu teria um auxílio a mais com a bolsa. E vim para São Carlos para fazer física em 1980. Eu me formei em 1982 e já estava neste grupo, a que eu pertenço até hoje. Quando eu entrei em 1981, então este ano faz mais ou menos 36, já quase 37 anos que eu estou aqui no grupo que hoje chama Grupo de Polímeros do Instituto de Física de São Carlos. Então, eu fiz mestrado aqui no grupo e, poucos meses após terminar o mestrado, eu fui contratado como docente e, à época, fui recomendado a fazer doutorado no exterior e, por isso, fui para o país de Gales, na Universidade de Bangor, no norte do país de Gales, onde eu fiz o meu doutorado. Retornei, já era professor, me retornei em 1990 e, desde então, tenho feito pesquisas aqui nessas terras. E, assim, quando a gente fala de estudo, a gente sempre comenta essa questão da importância de buscar, de correr atrás, de sair da cidade de origem, vir para cá estudar. E nem sempre todos os professores fazem isso, de dar uma sequência durante 30 e tantos anos no mesmo grupo e não ir, né, então, para para engenharia, como o senhor queria. E ficou frustrante essa situação de não se formar engenheiro, mas, em compensação, estar dentro da química, que é um pouco ligada à área de engenharia. Não, eu nunca tive frustração de não ter feito engenharia, até porque eu já tinha decidido que faria outra carreira. E a carreira que eu tinha pensado em fazer, que não foi possível, era na área de humanidades. Eu inclusive fiz vestibular para psicologia e para ciências sociais e filosofia. Eu não sei bem dizer qual era a vocação que eu tinha, mas eu acho que fui influenciado por bons professores, aliás, boas professoras que eu tive na faculdade, na licenciatura, que eram da área de psicologia e didática. Talvez tenha sido por isso. Mas depois eu me esqueci, isso nunca mais me passou pela cabeça, e o fato de ter ficado tanto tempo aqui em São Carlos e no mesmo grupo nunca foi limitante, porque nesse período eu saí 2 vezes, né, uma para o doutorado e depois um ano sabático nos Estados Unidos, na Universidade de Massachusetts, já no ano 2000, e também porque a minha carreira, a minha pesquisa, como vou mencionar mais tarde, mudou muito nesses anos, né? Houve uma diversificação bastante grande dos assuntos de pesquisa que eu cubro, e de maneira que não tem nenhum lugar para a frustração,
porque eu diria até que talvez faça mais coisas ou atue em mais áreas do que fosse prudente, né? Professora, a gente sabe da importância dos estudos, como eu já mencionei, e principalmente da iniciação científica. O que a gente percebe em todos esses programas que a gente faz, com tantos professores, tantos pesquisadores que a gente conversa, é principalmente essa questão da iniciação científica. Porque, às vezes, o estudante que está em casa, que está assistindo e que está estudando, pensa, nossa, eu vou entrar numa faculdade, eu vou para um mestrado, para um doutorado, e mal ele sabe que a iniciação científica seria o início de tudo, quando ele vai conhecer a universidade, ele vai tentar desenvolver um trabalho, talvez não é nem aquele trabalho que ele vai dar continuidade. Fala um pouco sobre essa importância da iniciação científica. Para responder de uma maneira mais completa a sua pergunta, eu mencionaria que hoje o que é mais importante para a carreira de qualquer profissional é aprender a aprender. E a maneira mais simples de aprender a aprender é fazendo pesquisa. Isso implica que qualquer curso universitário de alto nível tem que estar atrelado à pesquisa. Não é possível ter uma formação completa numa universidade sem pesquisa. A formação, por melhores que sejam os professores e os alunos e a infraestrutura da faculdade ou da universidade, se não houver pesquisa, o aprendizado fica prejudicado. Porque não é aprendizado de conteúdos de disciplinas, mas o aprender a aprender. E isso é feito de maneira muito mais eficiente com pesquisa. A iniciação científica é uma grande oportunidade para isso. Eu fiz iniciação científica aqui no grupo mesmo, e que fez com que eu me apaixonasse e ficasse até hoje. E foi muito gratificante porque eu trabalhei com professores, um dos quais hoje é meu colega e amigo, então é colega e amigo nesses tempos todos. E eu também tive o privilégio de trabalhar com o professor Bernard Gross, que foi um dos fundadores do nosso grupo. Aliás, o nosso grupo tem o nome dele em homenagem a ele. O professor Gross foi um grande cientista, um dos cientistas mais importantes do Brasil de todos os tempos. Era uma pessoa de uma capacidade e liderança incríveis, mas que tratava todo e qualquer pesquisador, desde um professor até um aluno de iniciação científica, da mesma maneira. Então, foi uma experiência muito enriquecedora que eu tive ao trabalhar com o professor Bernard Gross, e isso eu fiz já na iniciação científica. Em questão voltando da iniciação científica, principalmente ligada à pesquisa, a gente percebe que o país ele não dá tanta importância quanto deveria dar em relação a incentivo à pesquisa. E talvez justamente o aluno que vai entrar e vai pensar, olha, mas não tem incentivo, eu vou lá para pesquisar, para não dar retorno. E, pelo contrário, a gente percebe também em todos esses nossos programas, com todos os pesquisadores que a gente fala, que é pelo contrário. A gente mostra tanta coisa bonita, tanta coisa de inovação aqui dentro desse programa, que justamente por conta de vocês, pesquisadores, a gente tem tantos equipamentos e tem tanta pesquisa sendo lançada e dando continuidade no mercado. A avaliação do sistema científico do Brasil precisa ser feita com várias vertentes, ou em vários estágios. O primeiro deles é que, hoje, olhando o que o Brasil desembolsa, o que o Brasil investe em ciência e tecnologia, é muito menor do que os países que têm nível de desenvolvimento equivalente ao nosso. E, certamente, muito menor do que os países desenvolvidos investem. Então, a situação da ciência e tecnologia no Brasil não é tão boa quanto o país necessita. Por outro lado, deve-se também considerar que a ciência brasileira é muito jovem. Em física experimental, por exemplo, nós hoje temos a terceira ou quarta geração de físicos experimentais. Físicos teóricos nós temos um pouco mais de gerações, mas a pesquisa no Brasil é muito jovem, e isso pode ser ilustrado com alguns acontecimentos históricos. Por exemplo, quando Einstein veio ao Brasil, na segunda década do século passado, ele se reuniu com os pesquisadores brasileiros, os grandes cientistas brasileiros, da física, da química, da matemática.
os cientistas brasileiros naquela época cabiam numa sala para recepcionar o Einstein. Hoje nós temos milhares de pesquisadores de alto nível no Brasil. Então, o Brasil teve um grande avanço nas últimas décadas e, em taxa de crescimento da produção científica, o Brasil só fica atrás da China. Então, não é desprezível o que o Brasil conseguiu nas últimas décadas. O terceiro ponto a ser ressaltado é que esse desenvolvimento foi proporcionado por financiamento contínuo de algumas agências. O maior destaque é, obviamente, a FAPESP, pois o Estado de São Paulo é o que mais investe em ciência e tecnologia no país, e o tem feito de maneira continuada e com grandes investimentos. Então, esse é um dos motivos pelos quais o Brasil conseguiu ter um avanço tão grande em ciência e tecnologia. E, com isso, foram geradas lideranças, foram criados grupos de pesquisa de alto nível, em alguns casos, com condições de competir internacionalmente. E é por isso que, nas entrevistas que vocês fazem, é possível verificar tanto que já se faz, tanto que já se desenvolve de ciência, tecnologia e inovação no país. A carreira científica não é fácil, porque acho que, como qualquer outra carreira em que você quer alto desempenho, exige ou é exigido um comprometimento e uma dedicação bastante grande. Entretanto, uma das grandes vantagens da carreira científica ou de quem tem formação científica é que o profissional fica com uma grande versatilidade para desenvolver pesquisa nas áreas mais distintas que ele queira, ou atuar em áreas diferentes da área acadêmica, porque ele tem uma formação sólida que é adequada para isso. Essa questão dos equipamentos, que mais tarde a gente vai entrar, é justamente essa questão da preocupação que a gente percebe desses pesquisadores em oferecer equipamentos de baixo custo para a população, para a sociedade, que, em contrapartida, equipamentos são muito caros vindo do exterior, para que possam ser usados nas mais diversas áreas da saúde, outras áreas de tecnologia. E a preocupação é essa, de se tem o pesquisador, se tem o material, por que não oferecer equipamentos de baixos custos para a sociedade? Eu acho que a Universidade Brasileira e o nosso sistema científico em geral, já há muitos anos, tem consciência e tem atuado nessa direção de servir a sociedade. Quer dizer, o meio acadêmico está consciente de que o financiamento que nós recebemos é majoritariamente público, que vem dos impostos, e que nós temos obrigação de dar respostas à sociedade. E eu acho que nós temos feito isso muito bem, cumprindo as missões que as universidades e os centros de pesquisa têm. A universidade, em particular, tem como principal missão formar recursos humanos altamente qualificados. Essa é a primeira missão. A segunda missão, muito relevante, é gerar conhecimento. E, para isso, nós precisamos de infraestrutura e de equipamentos, muitas vezes sofisticados. E a terceira missão, não menos importante, é transferir esse conhecimento para a sociedade. A preocupação de produzir equipamentos de baixo custo vem ao encontro de algumas necessidades que nós temos. Em medicina, em particular, este é um caso, em que, se nós produzirmos equipamentos de baixo custo, nós podemos aumentar enormemente o número de pessoas que se beneficiam daquela tecnologia. O nosso instituto, em particular, tem um histórico muito importante nesse aspecto. Eu acho que, provavelmente, alguns outros programas de vocês já cobriram esses aspectos e essas contribuições. Há cerca de 3 anos, nós lançamos no Instituto um livro, que eu vou mostrar depois para vocês, podem mostrar a capa, intitulado A Física a Serviço da Sociedade, que é uma compilação das contribuições para a ciência e tecnologia que o nosso Instituto fez num período de 3 ou 4 anos antes da edição do livro.
ao ler aquele livro, você percebe o quanto que nossa comunidade está preocupada não só em gerar conhecimento que possa trazer benefícios para a sociedade em geral, sem uma preocupação específica, mas também gerar conhecimento que possa ser rapidamente transferido para a sociedade. Nesse aspecto, é sempre bom enfatizar que a ciência, mesmo mais fundamental, é também essencial para uma sociedade. Há muitos exemplos de tecnologias que usamos hoje que só foram possíveis por causa de pesquisas que, a princípio, não tinham nenhum interesse de aplicação. Pesquisa fundamental, básica. Eu acho que o melhor dos exemplos é o GPS. O funcionamento do GPS só é possível a partir do conhecimento que nós temos de relatividade, da teoria da relatividade. Ou seja, sem a teoria da relatividade que Einstein desenvolveu, nós hoje não poderíamos ter GPS. E, obviamente, Einstein jamais poderia imaginar que a sua teoria pudesse vir dar lugar a uma tecnologia tão corriqueira como a que nós temos hoje com o GPS. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltaremos mais com nossos pesquisadores.